FM 88.1. Benedito FM, a sua rádio, a sua música. O filme Big Fuck, da autoria do beneditense Tiago Siopa, foi recentemente distinguido no Fundo de Apoio ao Cinema do Índia Lisboa. A obra acompanha a história de um adolescente trans, de um grupo de skaters e do conhecido edifício abandonado da Benedita, que dá nome ao filme. Para nos falar deste projeto, temos connosco o cineasta beneditense Tiago Siopa e também um dos atores deste filme, o turquelense Dylan Gabriel. Antes de mais, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tiago, vamos começar por si. O que é que representa para si este prédio e como é que nasceu a ideia de transformar o Big Fuck, que é conhecido assim na Benedita, mas também é conhecido como Prédio Tomás Fonseca, no filme? Bem, vem de um fascínio desde a minha adolescência pelo prédio, curiosidade. O que ele representa também foi mudando à medida que eu fui conhecendo e estabelecendo relações com as pessoas que o habitam. Para mim é uma espécie de uma casa alternativa, um espaço ambíguo onde se pode construir pertença e ao mesmo tempo explorar. E há alguma agressividade na mistura, há ali alguma agressividade também, alguma violência. Então é assim este espaço ambíguo, mas é um marco aqui na Benedita, é um símbolo importante, eu acho. Sem dúvida. Para quem não conhece a Benedita e que nos está a ouvir e que não é daqui, porque é que este lugar tem tanta importância, em especial para a juventude que viveu aquele local desde que ficou abandonado, se não estou enganada, nos anos 90, não é? Sim, final dos anos 80, pelo que eu percebi. Sim, exato. Ele, na verdade, está a fazer 40 anos este ano. Eu penso que é um espaço necessário para a juventude. Provavelmente mostra uma falta aqui na Benedita de espaços como estes, espaços de liberdade para a malta mais jovem. Não sei, podemos pensar a Benedita como uma terra muito religiosa ou muito empresarial. E o Big Fuck torna-se assim um espaço que é apropriado pelos mais jovens, um espaço necessário de liberdade, de experimentação, criação de identidade, pertença, também de oposição à vila, não é? Que é necessária também para as coisas se transformarem. Então tem essa importância para mim. E até que ponto é que a história foi inspirada por estas experiências, estas memórias, ou até histórias ligadas àquele espaço que existe mesmo? Sim, o meu trabalho funciona sempre com uma relação com o real. Eu gosto, é uma espécie de encontro. Imagina, para mim foi importante para o escrever conhecer pessoas concretas. E a partir dos meus diálogos e das partilhas com essas pessoas concretas é que eu construo a narrativa do filme, ou penso o filme. Portanto, tem essa base sempre, tem quase relações com a antropologia também. Eu permito-me criar com toda a liberdade, ou seja, entro na ficção com a liberdade que eu me proponho, mas parto sempre das lendas, histórias reais, experiências de vida, da minha própria vida e da vida dos participantes a este encontro. Uma das palavras que tem surgido muito ao longo das conversas que temos tido é a palavra pertença. Sim. Porquê é que quis explorar este tema de pertença? Boa pergunta. Eu acho que também tem a ver com a minha relação com a vila, de certeza. Eu acho que quando o meu interesse pelo Big relaciona sempre com esta procura pela uma família alternativa, pelo um grupo de amigos. Acho que também tem essa raiz assim meio biográfica. Depois, por ver a necessidade de criar comunidade, às vezes um espaço como este
por mais violento que seja ou mais agressivo que seja, permite criar novas comunidades fora das estruturas padrão. Então essa liberdade interessa-me, e essa pertença, a importância da pertença vem também de uma falta. Pronto, e o Big é uma solução para isso. Agora vamos dar uma palavra ali também ao Dylan. Pedia só que pusesse o microfone um bocadinho mais para baixo. Perfeito. Está ótimo. Dylan, vamos falar um bocadinho primeiro do Dylan. Como é que conheceu aquele espaço, já há imenso tempo, presumo, não é? Sim. E que impressão é que causou? Ora, vejamos. Eu andei no Externato Cooperativo da Medita e esse edifício é, acima de tudo, frequentado por estudantes do Externato Cooperativo da Medita. E eu, quando estava no 7º ano, ouvia falar dos meus colegas de todos os mitos e lendas e coisas que aconteciam naquele prédio enorme. Muitas das vezes eram os mais velhos que simplesmente inventavam coisas para contar aos miúdos. E era tipo que haviam lá armas, e havia lá prostituição, e havia drogas, e havia não sei o quê. Acredito que parte disso possa ser verdade, mas acho que é bastante exagerada numa de meter medo aos mais novos. Olha, e agora ia pedir para falasse um bocadinho da personagem que interpretas. Sim, a personagem que eu interpreto é basicamente eu próprio. Não é uma personagem, mas... Sim, mas com certeza... é a minha pessoa pelas lentes do Tiago Siopa. E como é que foi veres o Dylan trabalhado pelo Tiago Siopa? Bom, ele ainda não viu o filme, que a gente ainda está a terminar. Sim, mas eu estive a representar. Exatamente. Não é? Mas o que eu sei sobre o enredo foi as cenas que fui fazendo fora de ordem. Portanto, eu tenho mais ou menos noção do que é que se passa, mas provavelmente não vou conseguir interpretar tipo, o contexto delas diretamente só por tê-las feito. Porque basicamente eu estava a fazer uma peça do puzzle de cada vez e depois vou ver de facto o puzzle completo. E daquilo que foste apanhando nas gravações, identificas-te com esta descrição que o Tiago fez de ti próprio? Parcialmente. É uma questão que ele estava a usar como interpretação o meu eu da adolescência, assim, com essa cena da pertença, porque eu também era uma pessoa que não me encaixava tão bem com os outros alunos, e então eu também procurava um sítio para pertencer. E então, com base muitas das histórias que eu escrevia e tudo, anotações que eu escrevi ao longo da minha adolescência, histórias que eu fui contando ao Tiago Siopa, ele inspirou-se e decidiu criar uma personagem em cima dos meus sentimentos quando tinha 14, 15, 16 anos. Ele conheceu-me quando eu tinha 16 anos. Porque essa também, se tivermos tempo para falar, da forma como nos conhecemos, que foi devido ao Externato Cooperativo da Medita. A minha professora, Dalila Souza, soube que o Tiago estava em residência artística no Centro Cultural Gonçalo Chapinho. E como tal, ela decidiu dispensar-me de uma das aulas dela para ir conhecê-lo. E ao conversar com ele e com um outro colega que estava lá a trabalhar com ele, viu-se algo em comum, no caso que é o facto de sermos ambos queer, que é a palavra que a comunidade LGBT usa para se definir a si próprios. Há muita coisa das letras, mas devido às polémicas de demasiadas letras, as pessoas queer intitulam-se apenas queer. E pronto, aquilo que nos uniu foi o facto de sermos todos diferentes da norma. Sim, da mesma comunidade, no fundo. Exato. Com isto da pertença, isto foi encontrarmos finalmente onde pertencemos. Lá está, e a pertença aqui sempre presente. Sentes que aquele prédio te pertence? Diria que sim. Agora muito mais, mas talvez na altura não imaginaria. Sim.
depois de fazer o filme lá. Sim, todas as histórias, todas as memórias. Foi muito divertido, eu gostei muito de fazer o filme, acima de tudo, por causa das pessoas que estavam lá a trabalhar. Aquilo foi uma dinâmica muito incrível. Foi a primeira vez, acho que na minha vida inteira, que eu me senti tão parte de um grupo. Mais uma vez, a situação da pertença. É irónico que um filme sobre a pertença criou pertença para quem esteve a participar nele. Agora vamos falar um bocadinho das outras personagens e éramos para ter aqui também connosco o Gonçalo Ramalho, também beneditense. Por motivos pessoais não conseguiu estar presente. Tiago, falamos aqui um bocadinho do papel do Gonçalo neste projeto. Sim, o Gonçalo para mim foi muito importante porque foi o primeiro ponto de contacto com a malta que na realidade se apropriava do Big. O Gonçalo é um skater e o Big tem este, podemos chamar um património de skate nas Caves. Tem este skate park, ou tinha, porque também podemos falar sobre isso, porque houve um acidente depois da exposição da residência, posso-te contar. Mas o Gonçalo funciona aqui como quem tem realmente bastante experiência no Big, os seus ritos, a apropriação do espaço, e um contraponto com o Dylan, porque o grupo de skaters pode ter, posso dizer assim, que tem uma masculinidade mais hegemónica, faz aquela performance masculina, e o Dylan, como rapaz trans, questiona isso. Então há aqui um contraponto entre eles, mas o filme desenvolve relações de partilha entre eles, pontos em comum, e a possibilidade de uma amizade, porque no fundo o Big acaba por ser um ponto de encontro de pessoas muito diferentes. Têm se calhar em comum a questão de poderem ter sido marginalizados de alguma forma. É um grupo muito heterogéneo. Eu penso que se deve perceber que este grupo heterogéneo tem que perceber que fazem parte da mesma cena, da mesma comunidade. E já se falou aqui da questão dessa residência artística que o Tiago fez no Centro Cultural Gonçalves Chapinho, 2022, se não estou enganada, por 21. Aí 21, foi 22 por aí 21, 22 foi o mote para avançar com este projeto, não foi? Foi aí que saiu o clique. Sim, eu já tinha uma estrutura do filme. Eu na verdade estava a escrever o filme para um rapaz que era o meu amigo de infância, que era um skater, só que ele faleceu na altura em que eu estava a escrever o filme, e nunca lhe pude dizer que estava a escrever o filme para ele. Mas então eu senti necessidade, naquele momento que estava da escrita, de encontrar as pessoas reais que habitam o Big naquele momento. E em vez... Eu, na verdade estava no workshop da Gulbenkian de escrita e senti necessidade de... Ok, eu não preciso estar a escrever no vazio, eu preciso de conhecer as pessoas para escrever. Então propus esta residência ao Externato, que aceitou, e isso possibilitou-me conhecer quem foram os participantes e, no fundo, dar outro avanço na escrita. E falaste há pouco de um acidente, tem a ver com essa questão que falaste agora? Queres falar sobre acidente? Isso? Queria contar que a exposição, depois da exposição, foram queimar o skatepark no Big. Achei isso muito curioso. Muito curioso, foi um desastre, porque acabaram por destruir património que vinha desde os anos 90, da gênese do skate aqui na Benedita, que é muito importante, e isso acabou por influenciar o filme todo, porque mudou a escrita. Eu assumi esse incidente e construímos o filme também a partir desse acidente. No fundo, no início, os skaters pensam que foi o Dylan que queimou o skatepark, mas a gente entra no filme com esse confronto deste grupo de skaters, perceberem-se que o seu skatepark foi invadido e queimado e destruído, e o filme segue a partir daí na questão com os skaters. O Big acaba por ser aqui não
não é uma personagem, mas quase que é, não é? Porque anda tudo à volta daquele prédio. Sim, eu queria construir um filme todo no Big. Eu já tinha feito um filme cá, como sabes, com outra perspectiva sobre a Benedita, e agora, na verdade, nesse outro filme eu tinha incluído o Big. Pronto, não te vou explicar, não vou agora entrar em detalhes, mas o Big entrava no outro filme e foi uma amiga minha que me disse: olha, não podes ter o Big neste filme, isso é o outro filme. Então, por isso eu concordei com ela e decidi que o Big merecia um filme só. E sim, o Big é a casa do filme. O filme todo passa-se no Big, e para mim só isso era o que fazia sentido. Vamos pegar aqui agora pela parte do casting. Já foi aqui explicado como é que o Tiago conheceu o Dylan, e em relação ao Gonçalo, como é que se conheceram e como é que surgiu a oportunidade de o Gonçalo participar também neste filme? Sim, o Gonçalo, a história é um bocado engraçada porque eu fui visitando o Big para fazer a residência e reparei que havia lá um sofá no skatepark que me interessou muito. E pensei que a forma como eu podia conhecer a malta que é ao Big era deixando lá um papel. Então eu escrevi qualquer coisa sobre o sofá, contei um bocadinho do filme e deixei lá o meu contacto. Então o Gonçalo foi a pessoa que me contactou. E foi assim um bocado um encontro aleatório, né? Podia ser se calhar qualquer outra pessoa, mas foi o Gonçalo. O Gonçalo é que teve esse instinto. E sei que ele veio falar comigo a primeira vez um bocado desconfiado se isto era verdade, que eu queria fazer um filme lá. Não era assim era uma coisa difícil de acreditar, pelos vistos, porque é que alguém se havia interessado por fazer um filme no Big. Também é uma pergunta que eu recebo muito. As pessoas não percebem o interesse do Big. As pessoas dificilmente entendem o interesse em coisas que conhecem no cotidiano. Então o Gonçalo veio desconfiado e até tipo, eu não sei se posso contar isto, ele não está cá, mas se calhar ele trouxe até uma navalha porque não sabia se eu ia tipo fazer alguma coisa, se eu ia, não sei, raptá-lo, assim, qualquer coisa. Mas e estou a dizer isto do rapto porquê? Porque depois há outra fase, ou seja, Dylan e Gonçalo são as primeiras peças. Peças, ok, se calhar não é a melhor forma, mas primeiros participantes. Peças do puzzle, peças do filme. Sim, estava a montar um puzzle. Sim. E depois houve um período, já quando conseguimos o apoio do ICA, já com o filme escrito, em que fizemos mesmo um casting mais alargado. O filme tem imensas personagens, eu não as contei, pá, uns 50 ou mais, não sei. Tem imensos figurantes, e isso foi necessário trazer um colega meu, o Ricardo Branco, foi o assistente da realização. E durante essa altura, porque o Ricardo tem uma figura muito específica que eu também nem sequer me apercebi. Sei lá, também é um rapaz queer, tem tipo uma barba com uma trança. Nós andávamos a perguntar à malta quem é que... E ele era bastante alto. Bastante Pronto. alto. E o Big suscita sempre, mexe com os medos das pessoas de uma forma incrível. Então gerou-se esta ideia de que nós andávamos a tentar raptar as crianças, levá-las para o Big, não sei. Então nós tivemos uma queixa na GNR e tudo durante este processo do casting. Sim, uma situação dos stories do Instagram também. Pois, eu não sei, já não me lembro como é que isso foi. A questão foi um dos alunos que publicou no Instagram um story que basicamente depois correu a escola toda a avisar que andavam dois homens barbados a rondar o externato associados ao Big. E vocês a trabalharem para o filme. Incrível. Sim, nós desesperados para encontrar pessoas que quisessem participar. Sim. Portanto, aquilo. E depois os pais, ao ver aquilo, o alvoroço que estava, ficaram ainda mais preocupados. Claro, não é? Sim, é compreensível. É do Big que estamos a falar. E agora, sim. E agora vai-se perceber daqui a um. Já lá vamos sobre o timing, mas sim. pensamos que está perto, não é? Está perto. Vão ver o produto final e estas coisas todas que se inventaram aqui pela lugares pequenos. É realmente o que dá. Mas acho incrível, é? Histórias engraçadas que ficam para a história sobre este filme. Sim. Tiago, quando viste o Dylan, quando viste o Gonçalo, o que é que te convenceu neles de que eram as pessoas certas para estes papéis?
Sim, várias razões. Tipo, eu normalmente trabalho com existe este termo de não ator, ou seja, para mim não é importante tu ter experiência. Eu acredito que se tu tens vontade de fazer o filme, a gente consegue fazer um filme. É uma questão de eu ajustar o método. No caso do Dylan e do Gonçalo, eu tive a sorte deles serem realmente muito bons. Tipo, o Dylan, eu acho que vem da experiência dele a ver muita animação. Não sei, Dylan, podes-me dizer se tens consciência disso. Eles sabiam muito bem estar à frente da câmara. O Gonçalo também. O Gonçalo tinha... E não só o Dylan e o Gonçalo. Encontrei muita malta, principalmente malta do Big, que sabia muito bem performar, tinha muita consciência dos seus movimentos, eles sabiam fazer de si próprios. Eles devem saber, não sei se eles sabem falar sobre isto melhor do que eu, que estou a observar. Não sei se tem a ver com as performatividades que são necessárias para quando cresces como homem, não é? Tens que estar sempre sobre julgamento até dos nossos pares, dos próprios homens. Temos sempre que performar um determinado tipo de coisas, não podemos fazer certos gestos, não é? Há toda uma data de códigos. É masking. Sim, então isso faz com que as pessoas saibam muito bem ser atores. É prática do masking. Sim. O Gonçalo também tinha um canal de YouTube. E não sei se essa experiência também foi importante. Pronto. Mas pronto, estas são as minhas pistas. A verdade é que eu tive boa sorte. Eles foram mesmo muito bons. Mas lá está, como eu disse, para mim não é importante a experiência enquanto atores. Nós todos temos essa capacidade. E agora faço a pergunta ao contrário. A Dylan, como é que foi trabalhar com o Tiago, que também tem uma ligação tão pessoal à história e ao local onde correram as filmagens? Ao Big. Foi uma experiência engraçada, porque o desenvolvimento do como é que se diz? Do quê? O guião. É guião que chama? Sim, pode ser, do argumento. Argumento, isso. Porque o desenvolvimento do argumento foi ao longo dos próximos anos. O filme foi gravado em 2024 e entre 2021, que acho que foi quando nos conhecemos, até 2024, foi um processo que foi andando. Ele de vez em quando mostrava-me alguns drafts, ia-me contando o que é que ele ia fazer. Eu ia tipo, está-se bem, faz o que quiseres, diverte. No máximo, tipo, adicionava alguns pontos daqui e da lá que eu achasse que pudessem ser pertinentes. Sim. Às vezes eu elaborava em algum tema que ele queria desenvolver na história. Houve então aqui liberdade por parte do Tiago para vocês construírem também um bocadinho a vossa personagem. Sim, a escrita não é só minha, no fundo. Tipo, escrita é com os atores. Foi enriquecida. Sim, e usei textos do Dylan. Essa é a parte boa, que tu estás a trabalhar com personagens que existem na vida real. Portanto, tu consegues falar com as tuas próprias personagens. É verdade, dá jeito. Que é uma coisa que a ficção não permite. É verdade. Tens que verdade. inventar o que é que aquela pessoa iria dizer. Completamente, olha. É mesmo verdade. É uma vantagem. Qual é que foi assim? As filmagens, como já foi aqui referido, aconteceram em 2024. Ainda não foi há muito tempo. Sim. Qual é que foi assim o momento mais divertido e também o mais difícil? Vamos deixar primeiro falar do Dylan. Não dê spoilers. Eu só quero falar da minha mais favorita. Sim, podes falar, mas não dê spoilers. Não, podes dizer. Simplesmente é o seguinte: numa das cenas, a minha personagem ia a rolar por uma pequena encosta abaixo. Nós vamos ao Val da Fonte da Senhora. Sim, é no Val da Fonte da Senhora. Mas o filme todo passa-se no Big. Agora não posso dizer mais sobre isso. Sim, e então há um momento em que o meu personagem tem que rolar e eu tenho que fazer essa cena. E então, como eu tenho mais jeito para stunt actor do que propriamente como actor, descobrimos aí. Eu apliquei todo o talento que eu passei, como eu era uma criança hiperativa, aquilo que eu fazia toda a hora era, tinha tipo, meu pai tinha desmontado um sofá e eu tinha as esponjas e eu andava a mandar a rolar-me. Mandava, corria, depois rolava. E eu passei a minha infância toda nisso. Então eu tinha mais que capacidade para rolar ali abaixo. Portanto, eu mandei aquilo tão bem feito, foi um take, e depois ficaram todos a olhar, tipo, com a maior cara de choque, do tipo... Sim, claro. Do tipo, o que é que acabou de acontecer? Descreveram que eu tinha rolado como se fosse um saco de batatas. Sim. E o mais engraçado foi porque depois aquilo houve ali um silêncio ensurdecedor e depois eu só me desmancho a rir desalmadamente durante uns 5 ou 10 minutos.
Sim, nós estávamos à espera que o Dylan rebolasse pela encosta por causa da cena que ele estava a fazer, e ele mandou-se e nós ficamos muito assustados, como é óbvio. Tipo, não queríamos que lhe acontecesse nada de errado, e a equipa toda ficou em suspenso. E só quando ele se começou a rir é que a gente percebeu que estava tudo bem. Estava tudo bem. E não repetimos o take. O take estava bom por si só. Ficou Nem bom, venhas. sim, Ficou natural, pelo menos. O meu único medo depois daquilo era se eu tinha danificado o equipamento de som. Ai. Mas não, pronto. Não, tudo bem. acho que o Tariaga não ia ficar. Ele não contente. disse nada. Assim. Olha, se não disse nada, não aconteceu nada, né? Tiago, no teu caso, qual é que achas que foi mais divertido? Consideras este também? Epá, eu não te posso dizer cenas divertidas porque eu estava sob um stress enorme. Enquanto do outro lado, não é? Do outro lado. Do outro lado, eu estou a pensar em 1000 coisas, eu não estou nada pronto para me divertir. A diversão acontece depois desta. Mas esta cena foi surpreendente. Para mim, sei lá, foi muito emocionante ver o Dylan e o Gonçalo contracenar. A gente segue-os em paralelo. E só para o final do filme é que eles se vão encontrando. E esse encontro, ou seja, não estou a dizer a cena mais divertida, estou a dizer a cena que mais te toca. Mais que me toca. E também foi surpreendente ver. Há uma cena numa fogueira lá no Big, com os skaters todos, assim meio a cowboys. Também foi surpreendente ver a personagem do Gonçalo aí a aparecer. O Dylan eu senti logo, até pelas nossas conversas, eu senti logo a personagem do Dylan. Do Gonçalo foi outro processo. Então, essa cena da fogueira para mim foi interessante ver. E qual é mais difícil, Dylan? Houve assim algum momento mais difícil? 2 momentos, na minha opinião. Oh, meu Deus. Que eu não posso dar muitos spoilers, mas fizeram-me arrastar. Não digas a outra parte. Fizeram-me arrastar algo pesado durante basicamente sabe Deus quantas cenas. E a minha coluna estava a pedir socorro. E depois, sempre que eu terminava de arrastar aquilo, ele dizia: vá, mais uma. E eu morria por dentro. Opa, mas eu não sabia que tu estavas a morrer, não disseste nada. Mas não, ia fazer o quê? Dizer que não? Podias dizer que não. Mas pronto, não houve nenhum problema contigo, tens de dizer isso. Sim. Mas pronto, mais de resto também é escadas. As escadas, subimos muitas escadas. Demasiadas escadas. O prédio ainda não tem elevador, não é? É. Ou melhor, tem, mas... Ele tem a estrutura para elevador, sim, é verdade. São 8 vãos de escadas, 8 andares. Sim. E só temos uma narrativa só com escadas. Sim, e aquilo foram demasiadas escadas. Tiago, qual a importância para si contar uma história que nasce na Benedita, a sua terra? Bom, tipo... Uma responsabilidade acrescida? Não, eu não penso nisso. Eu comecei a fazer os filmes na Benedita um bocado para me despedir da terra, na verdade. E depois surgiram mais. Cada filme puxa outro. Mas eu sei lá, eu sinto que a forma como eu trabalho implica eu conhecer muito o espaço, as pessoas. Então, sei lá, era o que estava mais próximo de mim, era o que fazia mais sentido. Sentia que eu tinha mais lugar de fala. Agora, é importante por ser um sítio fora dos centros urbanos, interessa muito as periferias. Também me interessa essa questão da queerness em vilas pequenas, confronto com a religião. Sinto que a Benedita e a terra aqui do Oeste tem assim umas vibes mais de direita que é importante questionar. Não sei se tem essas importâncias mais locais, diria-te. Porque eu gosto de pensar sempre, quando estou a fazer um filme, há a questão do local, mas perceber porque é que o filme é importante globalmente. Então por isso é que eu estava assim a derrapar na tua pergunta. Porque gosto de pensar qual é a importância globalmente, como te disse. Quando o filme estiver cá fora e todos os beneditenses, toda a gente o poderá ver, mas aqui centro-me mais nos beneditenses, como é que espera que as pessoas de Benedita se revejam neste filme? Eu espero-me surpreender, né? Mas não sei,
Importante dizer que a grande parte do filme é sobre o património da Benedita, património imaterial da Benedita, património que foi destruído, as lendas principais da Benedita. Isso é um assunto que me interessa muito, trabalhar sobre as crenças. E o Big, que é uma dimensão em que ainda na verdade não falamos aqui, é uma dimensão central. Eu tinha este interesse de utilizar o Big para trabalhar a iconografia da Benedita, trabalhar o património da Benedita. Portanto, não há só miúdos no filme, pelo contrário, vai-se falar das coisas mais antigas da Benedita. Esta relação é muito importante também no meu trabalho de intergeracional, a relação entre os mais novos e os mais velhos, passagem de testemunhos, passagem de heranças de património, tem toda essa dimensão. Então aí nós reescrevemos a lenda da Benedita, da aparição da Nossa Senhora, damos-lhe continuidade, apropriámo-la e fazemos dessa lenda nossa. Portanto, o Big para mim passa a ser uma peça fundamental da história da Benedita através desta reimaginação. Dylan, agora também para si, sentiu alguma responsabilidade extra por participar para já numa história tão pessoal, não é? Mas depois também uma história ligada à comunidade local? Não, sinceramente não. Só tudo o que eu fiz foi fazer como me mandaram. Ele dizia-me para fazer assim ao assado e eu era só uma marionete e ele puxava. Não era nada. Era. A diferença é que a marioneta não tem. Durante as filmagens. Sim, durante as filmagens, é disso que eu estou a falar. Mas antes falamos muito sobre muita coisa. Sim, não é? por isso é que eu tinha noção de para o que é que eu ia. Tinha noção do que é que eu precisava de fazer. Sim. Mas percebeste importâncias de coisas. Sim. Nos nossos diálogos, não é? Sim. Mas regra já tinha noção do que é que. Sobre o que é que era o filme. Sim. E o que é que iria representar e. Não posso dizer que tenha sentido pressão, porque não foi o caso. Lá está, aquele espaço é vosso, não é? No fundo, é casa, não é? Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. Acham. Agora a pergunta para os dois. Acham que este filme pode mudar a forma como as pessoas olham para aquele espaço depois de o verem? Olha, eu não sei se os filmes podem mudar alguma coisa. Tenho essa questão, né? Acho que depende muito da disponibilidade das pessoas, se querem mudar ou não. Eu espero que ao menos dê uma nova perspectiva sobre o espaço, já que tem toda aquela má reputação. Ao menos que se perceba o outro lado dessa má reputação, que aquilo não é só criminosos e tudo quanto mais já de mal, que ali é um espaço onde pessoas que não se conseguiam encontrar na vila iam para encontrar o espaço para si. Mais uma vez, a situação da pertença. E agora uma pergunta se calhar um bocadinho pessoal, mas vou fazê-la na mesma. O que é que aquele prédio tem várias histórias? Sim. Não sabemos se tem futuro ou não. Neste momento é de um particular. Como é que cada um de vocês gostava que terminasse a história daquele prédio? Eu gostava que fosse remodelado, porém as estruturas já estão com a parte do cimento está a começar a partir-se e os ferros estão enferrujados, ou seja, não sei se haverá forma de salvar a estrutura, porque os alicerces que levam a estrutura toda estão demasiado danificados e não sei como é que seria sequer possível. Deveria ser um grande investimento. Mas gostava de ver o prédio habitado? É isso? Sim, diria que sim. Aquilo é... Eu até hoje não percebi o que é que aquele prédio era suposto ser. Era para a habitação, Para a habitação, pois. Sim. Mas pelo que eu percebi, assim, não percebo nada de arquitetura, mas pelo que eu percebi, apesar da gente ver que o cimento está a cair em certas zonas, os técnicos dizem que aquilo tem boas estruturas. Sim. Não sei, é só a nossa sensação. E além disso, eu acho que seria muito mais difícil mandá-la abaixo, porque é uma estrutura absolutamente gigante, deve ter o quê? Uns 20 metros de altura, quantos mais de largura. Aquilo é
Tem o quê? Uns 3 polos. Eu não sei medidas. Não sei. Não, a questão é que aquilo não é um prédio tipo não é um paralelepípedo. São tipo uns 2, 3 paralelepípedos, um para cada lado. São 2 lotes, sim. Era suposto ser 4, ficou a meio. Sim. Portanto, uma estrutura daquela dimensão, para conseguirem demoli-la, iriam causar demasiados problemas para o resto da vila. Mas não fosse poeiras e outras coisas que se libertassem e que iriam prejudicar a vida dos habitantes. Portanto, acho que é mais difícil mandá-lo abaixo do que restaurá-lo. Mas a verdade é que são os 2 processos complexos e que até agora ninguém parece estar interessado em sequer pegar no assunto. Tiago, Sim. Bom, acho que esta questão tem que ser respondida por técnicos, não por nós. Nós vou falar a vocês pessoalmente, não percebem nada disso, não é? Sim, temos as nossas teorias. Sim, claro. Em relação às estruturas, pronto, só aqui para comentar o que o Dylan estava a dizer. Há uma tese muito interessante de um arquiteto nosso, o Joaquim. O Joaquim? Como é que é o último nome do Joaquim? Eu nem sei quem é o Joaquim, se queres que te diga. Bom, desculpa, Joaquim. Ele tem uma tese. Nós já falámos do Joaquim aqui. Portanto, os nossos ouvintes sabem do que falam. Também não estou recordada agora do. O Joaquim escreveu a sua tese sobre o Big. Ele estudou no Porto, na Universidade de Arquitetura, e ele tem uma perspectiva que eu concordo, que é: o Big tem uma arquitetura muito específica, tem a sua fachada muito específica. Sim, requalificá-lo, mas pensar o espaço de acordo com o que a arquitetura pede. Que, sei lá, o Joaquim pensa que aquilo podia ser usado para estúdios, para malta mais de artes, pode-se pensar a integração com o skate, o uso do skate, sei lá, pensar o Big. Ele até tem em vez de ser Big Fuck, ser o Big Funk, ir para uma coisa mais urbana, assumir. Não pensar no Big como mais prédios de habitação que são importantes serem construídos, mas encontrar aqui soluções mais criativas para usar este espaço. Também honrar a sua história. Honrar a sua história, claro. Sim, acho que transformá-la em algo para, nem que fosse uma espécie de residência artística de alguma forma, seria uma grande forma de honrar todo o legado artístico que já passou por ali. Sim, e o Big também tem esta vertente que a gente explora no filme de museu, não é? Tipo, o Big está a fazer 40 anos este ano. A Benedita não tem uma boa relação com a sua história, só quer. Bom, interessa-se pelo novo, não é? Sim, mandar abaixo o velho para construir novo. Sim, e não percebe o valor das coisas que vai perdendo com essas destruições. E o Big é um museu de uma cultura urbana, numa vila com passado rural. Do contemporâneo, não é? Das últimas décadas. 40 anos de grafites espalhados por paredes e paredes e paredes e paredes. Mais uma vez, é um património importante. Sim, é uma estrutura enorme com muitas paredes e basicamente todas aquelas paredes estão preenchidas. Todas as paredes do edifício, sabes, eu não faço a menor ideia, não consigo nem calcular quantos metros cúbicos é que aquilo tem, mas todas aquelas paredes têm pelo menos uma grande imagem lá desenhada. E pronto, são grafites urbanos que variam desde simplesmente coisas escritas a mesmo ilustrações completas. E agora vamos falar dos prémios que também têm ajudado, de certo modo, a que este filme vá ser, ou já seja uma realidade, mas em breve seja possível todos nós, beneditenses, e não só, verificar. Portanto, já teve prémios ICA, já teve agora recentemente também da SPA, teve aquele que demos destaque em maio, o prémio do Indy Lisboa. São tudo prémios, e neste caso o Indy Lisboa, se calhar aqui um bocadinho também, que ajudam na fase final do projeto. Qual a importância destes prémios e também dos apoios que têm tido para que tudo isto seja uma realidade daqui a pouco tempo? Sim. Bom, o cinema em Portugal tem esta liberdade criativa graças ao apoio do ICA, que tem os seus problemas, mas o ICA, portanto, esta instituição é o Instituto do Cinema e do Audiovisual, que pertence ao Estado português, atribui financiamento, vários tipos de financiamento, para que Portugal tenha o seu cinema.
O primeiro apoio que nós conseguimos foi esse, o apoio oficial do ICA para documentário, e que nos permitiu rodar o filme. Depois foi necessário captar financiamento para a pós-produção, não é? O filme não acaba quando se filma. Não sei, há malta que pensa que é tipo, ok, está filmado, daqui a dias já podemos ver, não é? Mas há todo um processo de fazer o som, fazer a cor, e é um processo muito caro. Então o prémio do Indie possibilitou termos ajuda para fazer a música. Agora conseguimos um financiamento da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, exatamente para a pós-produção. Ainda não temos o dinheiro todo para finalizar, mas vamos lá chegar. E também foi muito importante mesmo o apoio local, não é? Da Junta de Freguesia da Bendita, da Câmara Municipal de Alcobaça, de outras empresas. Tivemos, por exemplo, o catering vinha da Pastelaria Alenda. Então toda a vila, toda não, mas a parte da vila apoiou a rodagem do filme, que não tínhamos conseguido fazer sem isso. Por exemplo, recebemos da Câmara Municipal as dormidas para a equipa do filme, da Junta a alimentação, as refeições fazíamos no Neo Máquina. Então foi assim um filme em conjunto. Com a comunidade, não é? Sim. Quais é que são agora os próximos passos, Tiago? Sim. Eu já tenho uma montagem do filme, assim alinhavada. Ele está com 2 horas e agora estamos nesta fase de candidaturas para conseguirmos o financiamento total para irmos para a pós-produção, ou seja, levar o filme a estúdio, fazer a mistura de som, a cor. E assim que ou seja, depende muito de quando é que a gente consegue o financiamento todo, mas eu acredito que no próximo ano a gente consiga estrear o filme. É essa a minha perspectiva. Acreditas nisto, Dylan? Eu diria que sim. Acredita? Eu espero que sim. Mas considerando que já temos pelo menos o rascunho, Sim, é mais do que um rascunho, mas sim. Sim, pronto, já temos a base. Agora só falta mesmo a parte do pós-produção. É, só os detalhes. Como só falta a pós-produção, assim que se tiver o financiamento, não se deve precisar. É só depois o tempo de fazer a pós-produção. E é 2 meses. Acho que assim que o financiamento estiver concluído, está tudo basicamente a caminho de ser. Vai para salas de cinema, não é? Sim. Para ser exibido. Sim. Eu também quero fazer isso com o tempo, não quero perceber que o festival é que faz sentido. Sim. Também queria colocar essa questão. Sim. Tens expectativas de levar este filme por festivais nacionais e até internacionais? A perspectiva é começar com um festival internacional. O outro filme também já teve esse percurso. Então a perspectiva sim, festivais internacionais. Primeiro eu tenho expectativas, mas convém gerir bem essas expectativas. Então mas sim, é levar primeiro o percurso de festivais, normalmente 2 anos, costuma ser assim. Passar aqui, claro. Há essa vontade também de Alcobaça, e espero que aqui do Centro Cultural. Pronto, e depois segue o caminho normal de estreia comercial, espero também. Sim. Para o ano havemos sim, ver espero que sim, é essa a minha perspectiva. Estamos a fazer. Havemos noticiar aqui na rádio que está em exibição. Espero. Se não for para o ano, nós daremos a data com certeza. Dylan, se tivesses de definir este filme numa palavra, qual é que seria? A palavra que esteve aqui o tempo todo: pertença. Tiago, a mesma coisa? Sim. Amizade também. Sim. Amizade. Irmandade. Está bem, irmandade. Muitas palavras já. Sim. Estamos mesmo na reta final do nosso tempo. Agora uma pergunta para os dois e também já em jeito de despedida. O que é que esperam que fique na memória do público quando virem este filme? As personagens, o lugar
ou a mensagem? Fogo, pergunta muito complicada para terminares a emissão. Isso é muito difícil. Cada pessoa vai ter a sua relação com o filme. Não é? Tipo, eu não consigo. É impossível. A gente pode ter as nossas pretensões, mas as pessoas depois é que tomam o filme e fazem dele o que quiserem. Não é? Quando ele é exibido, já não tenho pretensões do que é que. Sim. O filme tem outra vida depois. Sim, a única coisa, eu espero que o impacto principal seja, lá está, mudar um pouco a perspectiva que a Vila tem sobre o Big. Sinceramente, se o filme conseguir trazer essa perspectiva, nem que seja a algumas pessoas, eu acho que isso já será bastante. Estou a pensar que com os filmes que faço, eu gosto de criar uma viagem para as pessoas e penso muito na experiência de estar em sala, daquilo que as pessoas sentem, o que elas levam, não sei. Espero que a última cena vá com elas, mas principalmente criar uma experiência. Ficaram desse lado com vontade de ver o filme? Eu fiquei. Obrigada aos dois por terem estado connosco nesta manhã. Obrigado. E felicidades. Muito obrigado. Obrigado Pelo convite. 88.1 Benedita FM. Benedita FM. A sua rádio, a sua música.